Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olha que lugar bonito, não é esse que nós estamos gravando esta série de programas. Aqui é o Cevisa, o Centro de Vida Saudável da Igreja Adventista. Fica em Engenheiro Coelho, estamos aqui em Engenheiro Coelho, perto de Americana, Limeira, não é? Artur Nogueira, perto de Campinas, do lado de Campinas. E aqui é um excelente lugar para a gente se reeducar no que diz respeito à saúde. Um excelente lugar para você aprender os 8 remédios da natureza, coisa muito simples. Aqui há médicos, há fisioterapeutas, há um pessoal muito bacana, nutricionistas, psicólogos. É um lugar muito bom para você reaprender a viver, né? Viver com saúde, com alegria. Aqui está o site, entre em contato. Vai ser uma alegria receber você aqui no Cevisa. Bom, o programa Reavivados por Sua Palavra está agora entrando em Gálatas. E você pode conversar conosco através das redes sociais, o Facebook da TV Novo Tempo. Estaremos lá, mande seu recado, faça um comentário. Você é muito importante para a gente, sem dúvida. Também no YouTube temos o nosso canal, Reavivados por Sua Palavra NT. Você entra ali, faz a sua inscrição, hein? Muito importante fazer a inscrição ali. Nessas últimas semanas nós tivemos um aumento tremendo, absurdo, né? Absurdo positivamente, né? De pessoas que estão se inscrevendo ali no nosso canal. Clique lá no sininho. Aquele sininho lá você vai receber assim que o programa for para o ar, você vai receber uma mensagem. Ó, já está no ar, pode pegar. E geralmente a gente coloca 00:01. E estamos cada vez mais aprimorando as técnicas e tudo mais para que você tenha aí uma boa ferramenta para poder distribuir para os amigos, compartilhar, que é importante. Gastar a primeira hora do dia com Deus, através da palavra. Depois você vai lá e arruma a sua cama, porque se não fizer isso, nada vai funcionar durante o dia, né? Complete as tarefas, tome um bom jejum, faça exercícios e seja gentil, seja Jesus para as pessoas. É isso mesmo. A palavra vai ensinar você a ser igual a Jesus. Não perfeito, impecável, não é isso, mas bondoso, gentil, seja gentil no trânsito, né? Dê a vez para as pessoas no ônibus, para se assentarem, abra a porta, permita que as pessoas passem, seja gentil. Vale a pena, você vai se sentir muito melhor. Estamos em Gálatas então. Gálatas é uma carta muito interessante, ela é pequena, mas aqui Paulo escreve para um grupo na Galácia do Sul. Ela foi fundada lá pelos galeses, lá no ano 270 e alguma coisa, antes de Cristo, né? E se tornou uma próspera província de Roma. E nesta província, especialmente no sul, havia igrejas também no norte, mas Paulo escreve de uma maneira indiscriminada para todas as igrejas da Galácia. Essas igrejas, elas tinham pessoas que estavam infiltradas e que por onde Paulo passava, esses judeus infiltrados, eles queriam reafirmar a questão das cerimônias dos judeus. Elas deveriam continuar, segundo a mente deles, dentro da igreja cristã. E essa era a grande luta de Paulo. Paulo passava por um lugar, fundava uma igreja, depois escrevia para essa igreja dizendo, olha, cuidado com esses judeus. Eles vêm aí para desfazer tudo o que eu fiz com vocês. Paulo fundou essa igreja quando estava em Antioquia, juntamente com alguns colegas, e essas igrejas, a igreja começou a prosperar em vários lugares, né? Em Listra e tudo mais, e essas igrejas se tornaram bastante prósperas, bastante interessantes para a pregação da palavra. Mas sempre tem ali uma coisa ruim que acontece. Os judeus ficavam espreitando para onde Paulo ia para sabotar a doutrina que Paulo pregava. A doutrina que Paulo pregava a respeito de Cristo e da salvação sem as obras, da justificação pela fé. E este é o tema, um dos temas, o tema principal, digo melhor, desta carta aos Gálatas. É a salvação isenta das obras da lei. Então, não há nada que possamos fazer para que Deus nos aceite. Ele nos aceita porque Ele nos amou primeiro. Fomos nós que viramos as costas para Ele lá no Éden. Fomos nós. E Ele foi atrás da gente, continua atrás da gente. E vai ficar feliz somente no dia, lá em Apocalipse nós vamos ver, né? Que essa cidade santa vai descer do céu ataviada como uma noiva para o seu marido. Então, finalmente, as coisas vão tomar o seu rumo devido. A partir daí, o mal vai ser extirpado e nós vamos viver no reino de Deus para todo sempre, um reino de glória. Bom,
Vamos ver algumas coisas interessantes aqui, vamos ler alguns versos para a gente poder já dar essa introdução aqui no primeiro capítulo que Paulo escreve aos Gálatas. Capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, ele já começa rasgando, né? Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós, paz, etc., da parte de Deus e tal. Bom, Paulo já diz aqui, eu não estou falando de mim mesmo. Paulo estava falando de alguém muito importante que ressuscitou. Lembram-se que ele usou muito isso em Atos, também no livro de Romanos. A igreja, depois da ascensão de Cristo, só falava que ele ressuscitou. Esta era a garantia, ele ressuscitou. Eu falo em nome daquele que ressuscitou. E eu o vi também, né? Ele vai falar isso em outras ocasiões. Agora no verso 4 tem praticamente a ideia, o tema. E ele diz assim, fala de Jesus, né, nosso Pai e tal, a paz e graça da parte de Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória dos séculos. Amém. Lindo isso. Aqui está o tema. O tema é Jesus que se entregou a si mesmo, voluntariamente. Deus resolveu o problema do pecado do homem para desarraigar, para quebrar a amizade entre o homem e Satanás, né? Lá em Gênesis diz a mulher, que é a igreja, o povo e tudo mais, é o símbolo, e a serpente, essa é a ideia lá de Gênesis, mas é isso mesmo. Cristo veio para desarraigar, para quebrar as correntes que nos prendem ao mal e ao pecado. Ele já começa assim, eu não vim da minha parte, eu vim da parte de alguém, eu tenho credenciais, eu falo em nome dele, falo em nome de Jesus. Pense bem, você que é pai, que é mãe, falar em nome de Jesus para os filhos tem peso. Ser Jesus para os filhos, para educá-los, como Jesus os educaria? Outro dia um pai me perguntou o que deveria fazer para com sua filhinha pequenininha de 1 mês, de 1 ano aliás, e ele mesmo respondeu, pois eu fico pensando o que Jesus faria. É isso mesmo, o que Jesus faria. Não é uma questão de perfeição, por favor, isso é voltar aos judaizantes. Não, é uma questão de imitar a Jesus nas suas boas obras, na sua bondade, na sua misericórdia. Recebemos a graça e podemos compartilhar a graça de graça, é isso. Somos salvos pela graça. Então Paulo aqui dá essa introdução e depois ele vai falar sobre a inconstância dos Gálatas. Ele começa no verso 6 dizendo assim, admira-me muito. Eu posso até imaginar alguém que eu conheço falando isso. Admira-me muito que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Bem, nem a outro evangelho vocês estão passando para outro evangelho. Que negócio é esse? Tem gente que está pervertendo o evangelho. Tem gente que está mudando o sentido do evangelho. Evangelho tem que ver com Cristo. Tem que ver com aquilo que Ele fez por nós. A salvação que Ele nos dá de graça. Como é que vocês agora estão buscando um outro evangelho? Não tem outro evangelho, só existe Cristo. E eles não estavam pregando contra Cristo. Esses judaizantes que estavam lá na igreja, ou nas igrejas da Galácia, e em outros lugares também, como nós vimos Corinto também, esses judaizantes estavam lá para estragar a pregação de Paulo. E para dizer que, olha, vocês precisam cumprir as leis cerimoniais. Vocês precisam cumprir, vocês não podem deixar isso que nós aprendemos com os judeus. Vocês saíram dos judeus, então tem que voltar para lá. E eles não se conformavam. Olha, era gente cabeça dura mesmo. Não se conformavam. E Paulo ia, e Paulo escrevia, e mandava alguém, e fazia. E eles estavam lá constantemente. Lembram-se da carta aos Coríntios, que nós terminamos agora, a segunda carta? Clemente, em 95, na nossa era, escreveu também uma carta aos Coríntios. Mas não está no cânon, né? Não foi canonizada essa carta, mas ela é interessante, porque ele critica as mesmas coisas que Paulo criticava, vários anos antes, 30 anos antes. Incrível, não? A igreja não
não se corrigiu, ou se corrigiu, voltou às práticas antigas. Mas Paulo diz assim, vocês ainda estão voltando para trás? Vocês querem ser salvos ainda? Ele diz aqui, verso 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Não tem anjo que vai pregar diferente. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. O que é anátema? Seja amaldiçoado. Seja amaldiçoado. Uma maldição. Não está trazendo bênção para ninguém aqui. Ele está trazendo a maldição, então, obviamente, é uma pessoa amaldiçoada. Então, Paulo agora fala a respeito do evangelho que ele pregou, que ele recebeu e que ele pregou. No verso 11, nós lemos assim, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho para mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus. Aqui ele está mostrando as suas credenciais. Jesus mostrou-se para ele. Jesus se mostrou para ele. Lá na estrada de Damasco, lembra-se? Ele está evocando isso. Eu não sou um dos 12 apóstolos, mas eu sou um apóstolo sim, porque Jesus me deu este evangelho para que eu pudesse pregar. Vai citando outras coisas aqui, verso 16, que vai revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém. Para os que já eram apóstolos, né? Pedro e outros, antes de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quer dizer, minha gente, eu estou aqui pregando o evangelho. Eu não estou gastando tempo para ter a bênção de quem viveu com Jesus para dizer, bom, agora você pode pregar. Não, o próprio Jesus me disse para pregar lá na estrada de Damasco. Eu fui. Agora, ele conta aqui. Bom, 3 anos depois, verso 18, então subi para Jerusalém. Subiam, né? Quando eles viajavam para Jerusalém, eles subiam. Eu subi para lá e conversei com Cefas, que é Pedro. Conversei com ele. Mas depois, não vi outro apóstolo, senão Tiago, o irmão de Jesus, do Senhor. Ora, então o que eu escrevo para vocês, e eu não minto, veio do próprio Jesus. Aí depois fui para regiões da Síria, da Cilícia, e continuei pregando o evangelho. Aquele que antes nos perseguiam, diziam todos, agora prega a fé que outrora ele procurava destruir. Assim era Paulo. Paulo não cessou de pregar, destemido. Que você seja assim também, um cristão destemido. E a minha oração para você hoje é que você possa ter esse Cristo no coração e que ele possa impulsionar você para fazer as coisas que ele fez. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.